Bom dia, boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, Flávia Teixeira. Tudo bem? Poderia estar verificando meu áudio, por favor? Está tudo ok? São 8 horas. Então nós vamos iniciar, né, com os avisos que a casa nos solicita. Obrigado, Flávio. Que a casa nos solicita. Então estaremos dando os avisos, né? Que faz parte aqui. No horário das 9 horas pela manhã,
nós temos uma live do livro Fonte Viva. É às 20 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está disponível também o atendimento fraterno por meio de virtual, devendo esse ser solicitado no Facebook ou no Instagram da Fraternidade. O ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, está sendo realizado de forma virtual todas as quinta-feiras, às 19h30. Esse nosso trabalho precisa de você e conta com você, pois, por meio da sua intuição, Jesus fala a todos que se sentem abertos à sua vontade. Obrigado por ser tarefeiro junto conosco. Rogamos à equipe do Dr. Rafael, nosso mentor espiritual, e toda a sua equipe, que possa ir ao encontro de cada um de vocês, levando o lenitivo às necessidades, amparos nas diversidades, consolo para as dores e, principalmente, coragem para serem os trabalhadores que Jesus espera que sejam. Paz para todos. Então vamos iniciar com a prece e daremos então seguida ao nosso estudo de hoje. Mestre Jesus, mais uma vez rogamos a sua presença e pedimos, Senhor, a sua permissão para iniciar os nossos estudos. Contamos com os mentores da casa, nossos mentores, com os bons amigos, espíritos que sempre estão ao nosso lado. Que eles possam nos iluminar essa noite e todos aqueles que aqui virão estudar. Muito obrigado, Senhor. Muita paz a todos. Assim seja. Graças a Deus. O nosso estudo hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. O nosso item é o item número 9, que são os superiores e os inferiores. Iniciando, eu já venho abrindo uma observação, que os superiores e os inferiores, nós estamos falando para encarnados. Nós não estamos aqui comentando a escala, espírita. Então, são realmente para nós que estamos encarnados, tá bom? Para que a gente não confunda. Inicia assim a leitura, o texto. A autoridade, assim como a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que dela se ache investido. Não julgueis que ela lhe seja conferida para proporcionar-lhe o vão prazer de mandar. Tampouco, como acredita erroneamente a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Como nos fala o Evangelho, nós temos a autoridade, assim como a riqueza. A riqueza, ela te dá o poder, a autoridade máxima. E temos aqueles que têm somente autoridade. Mas é importante salientar, como diz o Evangelho, que nada disso nos pertence. Foi-nos dado por Deus para que pudéssemos usufruir desse benefício, para que pudéssemos levar as pessoas, levar os nossos amigos algo de bom, fazer algo de bom. Porque tanto a riqueza como a autoridade nos foi dado, mas também nos será cobrado por Deus, pelo uso que nós fizemos dessas virtudes. Então, nós precisamos entender que quando Deus nos deu essa autoridade, Ele nos deu a autoridade para que pudéssemos
elevarmos aqueles que estão abaixo de nós, para que pudéssemos trabalhar com as pessoas, para que pudéssemos fazer com que aquelas pessoas que são nossos subordinados, possam ali aprender, possam seguir o caminho do bem e não o caminho do mal. Então, é algo que nós temos, que muitos têm, mas se não souberem usar, vão levar para o caminho errado. Porque nem a autoridade e nem a riqueza nos pertence. Porque Deus nos deu essa oportunidade para que nós pudéssemos trabalhar uma missão. Sim, por que não? Uma missão. Essa missão que Deus nos deu para que nós pudéssemos realmente cumpri-la da melhor forma possível. E por que nós não podemos, de forma alguma, entender que é nosso? Tanto o dinheiro, a riqueza, como a superioridade. Porque Deus dá, Deus tira. Se não cumprirmos corretamente com aquilo que Ele nos deu, que Ele nos deixou para que pudéssemos administrar, Ele pode simplesmente nos retirar isso de nós. Então, não adianta nós ficarmos pensando que nós somos melhor que um, melhor que o outro. Boa noite, Kênia. É necessário que nós tentamos trabalhar de maneira eficiente, de uma maneira tranquila, de uma maneira bem consciente, para que possamos desenvolver esse trabalho que Deus nos permitiu. Essa dádiva que Deus nos deu, que é a riqueza, que é a superioridade. Superioridade é muito importante que nós saibamos usá-la, porque nós estaremos trabalhando com irmãos, às vezes, muito necessitados, que realmente necessitam de você, daquele que tem essa superioridade, porque esse irmão que tem a superioridade, ele tem por obrigação moral levar aquele irmão que é inferior ao trabalho do bem, a boas realizações. Então, é muito importante esse trabalho que seja feito com muita tranquilidade. O Cristo, quando veio, Ele nos mostrou a sua superioridade moral, intelectual. Então, Ele nos trouxe um modelo. E esse modelo, por que nós não conseguimos seguir? Porque Ele cumpriu o papel que a Ele foi dado, que Deus deu. Então, Ele soube trabalhar, Ele veio com a sua superioridade, com a sua humildade, e trabalhou com todos que ali estavam. Tanto aqueles que eram superiores, que se diziam superiores, e aqueles que eram os inferiores. E Ele soube lidar com todos. Mas tinha uma superioridade moral. Então, nós temos que, às vezes, entender que Jesus, sendo nosso modelo e guia, por que nós, então, não podemos segui-lo nessas condições? Sabemos as dificuldades que nós passamos, todos os dias nós
vivemos uma etapa, que nós vivemos, as nossas provas são diárias, não são mensais, não são anuais, são diárias. Todos os dias nós passamos por essas provas. Nós somos, se erramos, no dia seguinte, muitas das vezes repete novamente. E quantas vezes que se repete, não é isso? Então, a importância da superioridade, como diz o Evangelho, né? Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo, até o soberano sobre o seu povo. Não deve esquecer que tem almas a seu cargo. Então, abrange muito, muito. Abrange citando uma simples empresa, até os políticos, os nossos comandantes, né, das nações. É tão importante saber o uso. Porque se um dos seus comandados tomar o caminho errado para o mal, isso lhe será cobrado. Então, vejam só essa importância de sabermos realmente praticar essas virtudes. Uma decisão errada, nós estamos comprometidos nas leis. Não importa aqui se hoje os políticos fazem errado ou fazem certo, não cabe a nós julgarmos. Mas cabe a nós orarmos por esses políticos, compreender que a carga deles é muito pesada. Felizmente ou infelizmente, uns conseguem suportar, outros desviam do caminho. Mas quanta gente boa, quantas pessoas boas se encontram nesse trabalho? Podemos citar várias pessoas, não é, que fazem esse trabalho, que traz algo de bom, que leva aqueles inferiores, aqueles que trabalham para eles, ao bem-estar, ao bem moral, a realizações necessárias que eles precisam de estar fazendo. Então, precisamos de compreender que mesmo os erros que nós olhamos dos outros, é necessário que nós façamos uma filtragem para que possamos analisar com tranquilidade, com humildade, a carga que cada um carrega. Não cabe a nós julgarmos, não cabe a nós nem questionar, porque a cruz é muito pesada. Infelizmente, muitos conseguem carregar com mais tranquilidade, outros não. Outros não conseguem. Então, quando nós temos em nossa casa uma irmã que trabalha para nós, que nós podemos falar que é uma empregada, uma amiga, uma colega, mas que nós estamos junto a ela, trabalhando a nossa superioridade. E essa superioridade tem que ser feita com humildade, para que ela saia vitoriosa
daquilo que ela está fazendo, para que ela faça cada vez melhor aquele trabalho que ela faz, que ela ponha mais amor. E aquele que está ali, pagando seus encargos, que se diz superior, que faça o seu trabalho corretamente. Façamos os nossos trabalhos corretamente. Que todos nós, na Terra, temos uma missão, nos fala o Evangelho. Né? Todos nós temos uma missão, grande ou pequena. Mas a missão é sempre nos dada para o bem e nunca para o mal. Então, quando nós falamos que fulano reencarnou para ser mal, não existe. Porque nós viemos para fazer o bem. Muitas das vezes não conseguimos. Desviamos do caminho e vamos na linha errada. Muitas das vezes, irmãos nossos retornam para o caminho reto e refazem sua jornada daquele momento para frente, com muito amor, com dedicação, e consegue vencer. E consegue vencer. Na pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 115, Kardec pergunta o seguinte: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta dos nossos amigos espirituais: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão. Então, se nós somos criados simples e ignorantes, todos nós, mas todos nós recebemos uma missão. E a partir que nós desenvolvemos o livre-arbítrio, nós então passamos a tomar as nossas decisões, certas ou erradas. Mas perante ao Pai, todos somos iguais. Mas é necessária a superioridade? É necessário que tenha a riqueza? Sim. Porque a uns foi dada a missão, uns foi dada a prova, e a riqueza e a superioridade é uma grande prova. Como lidar com as pessoas? Como lidar com alguém que muitas das vezes, moralmente, é muito inferior a nós? Muitas vezes, moralmente, é muito superior a nós, intelectualmente, muito inferior. Então, como lidar com essa situação? Então, é necessário que nós façamos uma análise para que possamos trilhar o melhor caminho possível, dentro daquilo que nos é permitido. Porque viemos para o planeta Terra, para esse planeta, para cumprir uma pequena missão. E essa missão, durante esse percurso, nós vamos conhecendo, nós vamos sabendo o que nós viemos fazer aqui, como fazer, qual que seria a melhor situação para fazer eu poderia dizer para você, essa missão, né, que nos foi dada. Então é muito importante que isso aconteça. Na pergunta 132, eu vou pedir permissão, que eu vou falar duas perguntas, vou ler duas perguntas do Livro dos Espíritos. A 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Para que possamos refletir em cima dessas duas perguntas do Livro dos Espíritos e duas respostas. Então,
Viemos com missão e viemos como expiação. E olha quantas pessoas que vêm como expiação e quantas que vêm como missão. Mas todos nós somos iguais perante ao Pai. Um superior e um inferior não faz diferença. O que vale é aquilo que nós aqui praticamos, que nós aqui fizemos. Deus pergunta ao rico: que fizeste da riqueza que a tuas mãos deveria ser um manancial a espalhar fertilidade à tua volta? Igualmente, ele pergunta àquele que tem autoridade: que uso fizesse dessa autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultastes? Então são as duas perguntas. E como nós vamos responder essas perguntas? É muito importante, então, esse trabalho de humildade, sinceridade, de trabalhar com o Evangelho, para que nós possamos, então, encontrar essas respostas. E muitas das vezes nem precisa dessa resposta, porque quando você bate a porta do outro lado, ele já sabe das suas respostas. E nós já estamos encaminhados para os locais corretos que nós precisamos ir. Locais que nós estamos, que os afins nos esperam. Vocês conhecem a parábola dos talentos, onde um rei saiu a viajar e deu a um dos seus servos 5 talentos, ao outro servo 3 talentos e ao outro 1 talento. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, o rei saiu e entregou esses talentos aos seus criados, para que eles pudessem fazer o quê? Investir esses talentos, e quando ele voltasse, ele receberia de volta esses talentos com os rendimentos. 2 conseguiram fazer, o terceiro não. Quando nós reencarnamos, Deus nos dá esses talentos. Ele nos coloca em nossas mãos esses talentos, para que nós possamos aqui, nesse mundo maravilhoso, nesse planeta Terra, investir esses talentos, para que possa retornar, para que nós possamos sair daqui como se fosse um prêmio, quando nós conquistamos e sabemos usar esses talentos. Então, meus irmãos, é muito importante a superioridade, como usá-la, e a inferioridade, como usá-la. Como ser humilde. Ambos os casos, como ser humilde. É muito importante que a gente tenha essa humildade, que nós tenhamos essa humildade, para que nós possamos poder trabalhar com facilidade, com tranquilidade na obra do Senhor. E ele vai mais para frente um pouquinho e vai falar então o seguinte: que fiz-te forte e te confiei os fracos, para que os amparasse e os ajudasse a subir para mim. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade dos nossos comandantes, daqueles que comandam nações. Olha a responsabilidade. O superior, ele ainda fala, que se ache compenetrado, atento às palavras do Cristo, não despreza ninguém que esteja abaixo dele, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem diante de Deus. Então, se ele conhece a palavra de Deus, seu superior,
ele vai saber utilizar aquilo que ele ganhou, que ele foi emprestado para que pudesse então trabalhar. E esse sim terá os frutos de uma boa árvore. Então, meus irmãos, é muito importante que nós tenhamos essa tranquilidade, que nós tenhamos essa humildade para com aqueles que têm superioridade e para aqueles que ali precisam de estar como inferiores, mas que precisam de passar por esse momento. Então, temos que respeitar todos. Porque quando nós temos um chefe superior, aquele chefe que nos humilha, que nos exige, acima da nossa capacidade, às vezes, é necessário que nós tenhamos a humildade para ver que a missão dele, que a cruz que ele carrega, é pesada. E pode ser que esse irmão, nesse momento, não esteja aproveitando essa oportunidade, desse empréstimo que Deus nos deu, para podermos, então, seguir na nossa evolução, passarmos por essas provas e conquistarmos a nossa evolução. Não total, é um passo, porque cada conquista é um passo. Então, nós vamos sempre caminhando, aos pouquinhos, um passo de cada vez, para que nós possamos, então, chegar no topo, né, desse aprimoramento, no topo desse trabalho nosso, que é sermos espíritos puros. É aos poucos. Não importa se nós erramos, mas é aos poucos. Mas, se o superior tem deveres a cumprir, assim diz o Evangelho, o inferior, por seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Então, ou seja, se tem os superiores, tem a sua cumprir seus deveres, aqueles que são comandados inferiores também necessitam de realizar, porque é um dever sagrado, é um aprendizado para nós. Então, nós estamos aprendendo com essas situações, com esses momentos que passamos, que muitas das vezes nós ficamos reclamando, mas não tomamos a postura necessária para que a gente compreenda que nesse momento nós estamos precisando de passar por essa prova. É necessário que isso ocorra, que isso aconteça com muitos, como nós, né, que somos inferiores. Estamos aí na batalha todos os dias, fazendo nossos trabalhos, né, e nós então precisamos de desenvolver essa humildade. E essa segunda parte, ele vem falar para os espíritas. Como nós espíritas, né, somos estudados, conhecemos as obras básicas de Kardec, conhecemos, lemos os livros, né, de André Luiz e outros. Entendemos então que nós temos a obrigação de cumprir corretamente, de fazer tudo corretamente. Independente se aquele chefe não cumpriu com você aquilo que foi acordado, é necessário que nós façamos aquilo que nós propomos, independente se eles cumpriram ou não cumpriram conosco. Assim diz o Evangelho, e é a pura verdade. Quantas vezes
nós olhamos para alguns companheiros de batalha que revoltados falam: eu não vou cumprir essa função, não vou fazer essa missão, eu não vou fazer esse trabalho, porque não cumpriram comigo. Se eu fizer, vou fazer mal feito, vou dar prejuízo a ele. Muitos irmãos nossos pensam assim. Na verdade, deveria ser ao contrário. Não dá prejuízo àquele que nos paga. O espírita sabe que não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos pagar o mal com o bem. Colocar o bem acima do mal. Fazermos o trabalho que nós necessitamos para o nosso interior, para que nós conquistamos essa humildade e conquistamos esse passo a cada vez para a evolução. Porque quando nós cumprimos as nossas obrigações, eu não estou dando prejuízo para ninguém, mesmo que eu leve prejuízo. Não importa. O importante é que eu não dei prejuízo. Nós não demos prejuízo para ninguém. E se estamos em um trabalho, qualquer que seja, não importa qual, e não conquistamos outro melhor, é porque naquele momento era preciso de estar ali, de fazer aquele trabalho, porque para nós é uma prova. E Deus, com a sua sabedoria, com seu amor, não esquece. Ele está nos acompanhando. E cabe a nós, a cada momento, fazermos esse trabalho da melhor maneira possível, independente a situação, se estamos sendo lesados ou não estamos sendo lesados. Mas façamos para nós, para o nosso bem, façamos para a nossa evolução, para o nosso lado moral, que tanto nós estamos precisando de trabalhar, todos nós. Então, o espírita, como diz aqui, ele tem um guia. Não é isso? Ele tem um guia. Então, ele vai nos conduzindo tranquilamente. Ele vai nos conduzindo. E quando nós estamos fazendo um trabalho, se nós nos colocarmos no lugar daquele ser superior, daquele homem superior, nós vamos querer que o inferior faça o melhor. Então nós nos colocamos nessa posição. Então nós vamos entender que nós precisamos de fazer o melhor. O melhor para ele, para aquela empresa e para nós. Porque para mim é crescimento quando assim eu faço. Porque eu conquisto. Eu consegui fazer uma conquista. E essa conquista é muito importante para nós, espíritos em evolução. Pegamos aí empresas enormes que têm milhares de trabalhadores. Vamos citar uma Fiat, só por citação mesmo, só para fazer um comparativo. Quantos empregos que eles geram? Ali nós temos o quê? A riqueza. E nós temos ali uma hierarquia. Nós viemos lá do trabalhador comum, lá do faxineiro, normal, profissão abençoada. Viemos subir e sempre acima de nós tem um superior. Tem aquele que nos está
conosco, nos comandando. Vem os engenheiros, vai até chegar então lá em cima, nos presidentes dessas empresas, nos acionistas dessas empresas. Olha como está sendo distribuído a riqueza e a superioridade. Olha a importância que devemos dar a essas empresas, a esses trabalhadores que ali se encontram. E a esses trabalhadores, inferiores ou superiores, não importa. Tem que dar graças a Deus. Tem que agradecer a divindade por esse trabalho tão maravilhoso, por essa função maravilhosa que ali nós estamos prestando. Falamos de exército, vamos supor, as Forças Armadas. Tem lá seus superiores e inferiores. Nós temos uma escala. E essa escala, ela vem o soldado, o cabo, o sargento, o oficial, até chegar ao general. Mas ali, nós temos o quê? A disciplina. É o cumprimento daquilo que é determinado. É uma disciplina. E ali nós precisamos de cumprir. Porque caso você não cumpra, você é punido. E é uma disciplina rígida. Então, aqueles que estão lá, aqueles subordinados, aqueles inferiores que ali se encontram, eles são obrigados a fazer. E lá são obrigados. Eles não têm o livre-arbítrio de falar assim, eu não vou fazer. É obrigação. Porque se não fizer, tem a punição. Então, disso aí tudo, um ou outro que se desvia. O mesmo nos acontece quando nós infringimos as leis de Deus. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos decidir a qualquer momento, a qualquer hora o que fazer. Mas nós estamos infringindo as leis divinas ou naturais. E essas leis, elas nos cobram logo na frente. Porque se nós erramos, nós estamos devendo quem? As leis. Porque Deus não nos cobra nada. Porque quem nos cobra é a nossa consciência. Porque quando erramos, sabemos que nós erramos. É na hora, o apito vem na hora. Eu errei. Preciso fazer a correção. Isso é que é importante. Essa correção perante as leis, perante ao nosso Pai, que é Deus. E quando nós então chegamos nesse patamar, nessa grandeza de pensamento, pode ter certeza que nós conquistamos alguma coisa, que seja pequena, mas nós conseguimos conquistar algo de bom. Então, o inferior e o superior, ambos têm a sua função, ambos têm a sua obrigação. E se estão ali, é porque nesse momento é necessário que ali estejam. Porque faz parte. Muitas das vezes falamos que fulano não estudou, por isso não tem uma profissão perfeita. Muitas das vezes nós sabemos do efeito, mas e a causa? Que ele não pôde estudar. Nós comentamos o efeito, mas nós não consideramos a causa. Então, nesse momento, nós estamos fazendo um julgamento injusto perante aquela pessoa, perante aquele ser com todas as suas dificuldades.
Quando olhamos uma situação dessa, é necessário que nós tentamos ver a causa, e não o efeito. É o mesmo que tirar o cisco, ver o cisco nos olhos do seu irmão, mas esquecer de tirar a trave do seu. Então, é muito importante. Seguindo aqui, então, o Evangelho, uma palavra, ele é induzido pelo sentimento do dever, que a fé lhe dá, e pela certeza de que todo desvio do caminho reto implica uma dívida, que cedo ou tarde terá de pagar. Então, ele está falando aqui exatamente disso que nós acabamos de comentar um pouquinho atrás, que tudo aquilo que nós fizermos de errado, a lei nos vai cobrar. Nós temos que pagar. Nós precisamos de arcar com nossos atos perante a lei divina. Porque senão ficaria tudo muito fácil. Ficaria tudo muito fácil. Quando Jesus veio e passou os seus ensinamentos de Deus para nós, que mostrou a sua humildade, que mostrou que apesar da sua superioridade, ele se preocupava com aqueles que nada tinham, aqueles que eram doentes, porque não veio para os justos e nem para os doutores. Ele veio para aqueles que necessitavam, aqueles que estavam doentes. Ele veio por nós, que nós ainda estamos doentes, que nós estamos ainda na enfermaria, preparando para sair dessa enfermaria. Mas vai depender de cada um. Então, quando Cristo veio, que Ele trouxe essa moral para nós, essa superioridade, essa humildade tão bela, e quando nós passamos a refletir em cima disso, nós percebemos que tudo que nós passamos aqui está de acordo com as leis. Se nós estamos hoje passando por momentos às vezes ruins, por que será? Se ontem eu fui superior, hoje eu posso ser inferior. Então, muitas das vezes eu passo por um momento como inferior, porque quem sabe, numa vida passada, ou até na presente, eu não soube corresponder àquela bondade divina, aquele trabalho que me foi dado para que eu pudesse fazer o melhor possível. Então, nós temos que ver a causa e não o efeito. Porque muitas vezes nós sofremos, olhamos para um irmão que está sofrendo, achamos que é injustiça, mas por que é injustiça? Por que nós achamos que Deus está sendo injusto com ele? Se Deus é amor. Se Deus nos guia para o melhor caminho possível. Então, nós precisamos de compreender que se nós passamos por uma situação hoje de inferioridade, nós já fomos superiores. Muitas das vezes, nós somos na pobreza, em alguma encarnação nós tivemos posse, fomos ricos. Ou, se não tivemos, numa próxima reencarnação futura, não posso falar se vai ser uma após essa, 2, 3 ou 4 ou 5, você terá o direito de usufruir dessa riqueza. Deus vai te permitir que use, para que possa ser testado, para que possa passar por essa prova. Então, nós passamos pela prova da riqueza, a prova da pobreza. Passamos pela prova da superioridade e passamos pela prova da inferioridade. Porque isso é o nosso currículo. Nós precisamos desse currículo. E precisamos de passar
Porque se nós não conseguirmos passar, nós vamos retornar para repetir essa lição. Então, olha o tanto que é importante fazermos o melhor possível para que seja nessa reencarnação. Oh, meu Deus, tem um probleminha aqui. Desculpe, deu um probleminha de corte aqui na internet. Mas, então, nós temos a oportunidade de sermos pobres, de sermos ricos, de sermos superiores, de ser inferiores. Esse currículo nós vamos preencher. É hora que nós chegarmos na porta, nós temos que apresentar. E quando apresentar esse currículo, nós estaremos sendo analisados pelas leis. Passamos ou não passamos? Esse currículo, ele veio cheio de boas coisas ou ele veio com várias imperfeições? O que será que nós escrevemos nesse currículo? Nós precisamos de apresentar. Porque esse currículo é a nossa caminhada. Desde aquele momento que nós nascemos, que nós viemos passando pela infância, chegamos à adolescência, se tornamos adultos, a partir daí, nós aí então passamos a cumprir as nossas obrigações. E essas obrigações é como se fosse um currículo para nós. E nós precisamos de saber trabalhar, preencher esse currículo, para que possamos chegar e apresentar. Quem sabe nós vamos conseguir passar com muita tranquilidade, estamos voltando para esse planeta tão maravilhoso para cumprir uma missão, para cumprir mais provas, conforme o caminho que nós traçamos. Deus é misericordioso. Ele não nos abandona em hipótese alguma. Nós é que perdemos a sintonia com Deus. Nós é que perdemos a nossa sintonia com Jesus. Porque, como disse, nós vivemos cada dia. Não importa o passado, importa esse dia. Não importa o amanhã, porque o amanhã não chegou. Nós estamos vivendo hoje. E do momento que nós levantamos até o momento do nosso descanso noturno, nós estamos vivendo. Porque o que nós fizemos hoje, se Deus nos permitir amanhã levantar, valeu ponto para aquele dia. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Se erramos, procuramos corrigir esse erro. Se formos um superior, se trabalhamos nesse lado superior e não soubemos tratar aquela pessoa que se inferior, vamos rever essa situação para que possamos unir em sintonia com o Pai, com Jesus, para que nos dê forças, para que possamos cumprir corretamente essa missão que nos é dada, essa prova que nos é dada, que nós temos que passar. Então, meus irmãos, esse planeta é um planeta maravilhoso. Precisamos entender que cada um que aqui se encontra tem a sua pequena missão, tem a sua prova. Temos que olhar com os olhos espirituais para todos que estão em nosso redor,
Precisamos de olhar com olhos espirituais para aqueles que estão no outro lado do mundo, que também é um irmão nosso. Precisamos de ver, de entender, cada um, dentro da doutrina de Jesus, dentro do Evangelho de Jesus. Isso é muito importante, porque quando nós temos esse olhar, nós conseguimos enxergar com os olhos espirituais, nós conseguimos ver que muitas vezes, muitas coisas acontecem porque está escrito por Deus. Ele nos acompanha a todo momento, como Cristo acompanha o planeta Terra. Ele é governador desse orbe. Então ele nos acompanha tudo que nós fazemos. Ele nos acompanha. Quando nós precisamos de seu auxílio, ele nos auxilia. Quando nós precisamos daquele apoio, ele nos auxilia. Quando estamos doentes e nós precisamos de curar, a quem nós vamos pedir ajuda? Ao Cristo, a Deus, aos médicos, não podemos esquecer, que fazem o seu papel maravilhoso, mas em sintonia nós estamos ligados com Jesus e com o Pai, com os bons espíritos que nos auxiliam. Então, por que não usar essa sintonia nesse momento desse trabalho? Tanto ser superior ou inferior. Por que não usar? Porque se usarmos corretamente, subimos um degrauzinho nessa escala de evolução. Se erramos, vamos ter que refazer novamente. Vamos ter que passar tudo de novo para que nós possamos, então, cumprir as suas leis. Porque a 10ª lei é justiça, amor e caridade. Se todos nós trabalhássemos nessa 10ª lei, justiça, amor e caridade, o planeta Terra seria maravilhoso. É por isso que nós viemos nas transformações, é por isso que nós estamos tendo tantos problemas. Porque o planeta está transformando, está em transição e já iniciou. Estamos aí nesse trabalho. Então precisamos de cumprir as nossas obrigações, ser humildes, tanto como superior como inferior, como espíritas ou não espíritas. Espíritas, porque conhece as leis, estuda, sabe as consequências, sabe por que ele é cobrado. Então nós precisamos de entender que nós precisamos seguir as leis, nós precisamos nos corrigir a cada dia. Todos nós somos seres ainda em evolução. Temos nossos problemas, nossas dificuldades em aceitar alguém ou alguma coisa. Muitas das vezes nos sentimos humilhados quando encontramos alguém que está acima de nós. Mas nós não precisamos entender que aquele que está acima de nós, a carga dele, a cruz dele, é um pouquinho mais pesada do que a nossa. E a nós basta somente fazer corretamente aquilo que nós precisamos de fazer. Seguir as leis. É simples? Não. É fácil? Não. Porque cada dia é um dia. E cada dia nós temos os nossos obstáculos. Mas precisamos de passar por esses obstáculos e entender que cada irmão tem as suas dificuldades. Eu peço a vocês que possam estar lendo esse capítulo, é o capítulo 17, o item 9, os superiores e os inferiores, para que possam refletir em cima daquilo que está escrito,
aquilo que aqui foi comentado. Meu tempo está acabando, falta somente 2 minutos. E se alguém tiver alguma pergunta, algo a acrescentar, que fique à vontade. Kênia, Flávia. Sim, sim, Kênia. Exatamente. Jesus nos diz que não veio para ser servido, e sim para servir. Aí vemos a superioridade do seu espírito. Exatamente isso. E a humildade, né? De Jesus. Então, deve ser assim, maravilhoso estar com Jesus. Quem esteve com Jesus teve essa chance, essa oportunidade de estar perto dele, sentindo a sua luz e essa humildade dele. É fantástico. É o nosso modelo e guia. Deveríamos seguir sempre, né? Sempre. Aí, meus irmãos, 21 horas, encerrou meu tempo. Eu vou fazer a prece final. Vamos nos concentrarmos, elevar nossos pensamentos. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos presentes. Pedimos, Senhor, os nossos mentores, nossos guias, estejam conosco. Que esta noite seja uma noite de paz, tranquilidade para todas as famílias. E que possamos, Senhor, amanhã, ao levantarmos, continuarmos o nosso caminho de bem. Mesmo errando, Senhor, pedimos a sua bênção para que possamos trilhar o caminho reto. Obrigado, Senhor. Obrigado, espiritualidade amiga. Assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos, que Deus esteja em seus lares, esteja com seus familiares, e que a paz reine nesse planeta tão maravilhoso. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.